Graça e paz, irmãos. Que bom a gente estar de volta com o programa Reflexões para a Vida, nossa devocional, o nosso tempo de pensar um pouco a respeito das coisas do Senhor. A ideia desse programa é nós termos todo dia um tempo de oração, de reflexão na palavra, é servir como modelo para que outras pessoas venham encontrar o Senhor. Então, irmãos, a gente está estudando o livro de Atos. A gente tem aprendido muito com esse livro. A gente está chegando já ao final, estamos no capítulo 23. Ainda tem muitas coisas. Mas o fato é que aqui a gente tem uma grande lição. A de hoje, né? A gente entra hoje no capítulo 23, no julgamento de Paulo. Uma pessoa de consciência limpa não pode temer. Uma pessoa, quando está com a sua consciência limpa, Deus está com ela. Interessante a gente ver isso nesse julgamento de Paulo. Olha só o que acontece aqui. Abra lá sua Bíblia, no capítulo 23, a partir do versículo 1 em diante, que diz o seguinte. Atos capítulo 23, do versículo 1 em diante. Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse: Meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Aí Paulo disse a Ananias: Hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Paulo sabia dos seus direitos, como a gente viu ontem. Paulo sabia quem ele era. Paulo tinha uma clareza da sua missão de uma forma tão profunda que é difícil até de mensurar. E ele estava plenamente de consciência limpa de que o que ele estava fazendo era para a glória de Deus. Esse julgamento a gente sabe que é um julgamento por causa da fé cristã que está se colocando contra alguns princípios judaicos. E isso leva a gente a pensar nessa questão, como eu sempre falo, fazer a leitura do Antigo Testamento com o Novo Testamento, se a gente não fizer da maneira certa, a gente pode causar um grande problema, uma grande confusão espiritual. Tem muita gente que ainda vive preso às leis mosaicas e não vive a graça de Deus que está na palavra dos evangelhos. Não vive o fruto do Espírito, como dizem em Gálatas, que contra aquilo não tem lei. O fato é que nós temos que ter uma consciência limpa e uma certeza inabalável de que aquilo que a gente está vivendo, aquilo que nós estamos defendendo, é realmente verdade. Isso traz algumas lições e alguns pensamentos. Será que vem uma coisa? Será que isso que a gente defende, a nossa fé, é realmente autêntica? Você já fez essa pergunta? Você já pensou nisso? Se o que você defende em nome de Jesus é realmente o que Ele quer? Isso é uma das reflexões que eu gostaria que você pensasse. Será que isso que você está defendendo, a tua fé, é isso que Deus quer que você faça? E se você tem certeza disso, por que você tem essa certeza? Onde você tirou essa certeza? Aí a gente pode estar argumentando: mas eu tirei da Bíblia. Mas será que você está fazendo a leitura certa da palavra? Será que você não está sendo iludido ou manipulado? Como é que você sabe que o que você sabe é realmente correto? São pensamentos válidos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente fica criticando, às vezes, outras religiões, outras pessoas que têm a sua fé. E se vocês forem olhar, eles têm convicção daquilo que eles creem. Eu falo a partir da minha experiência da fé que eu tinha no passado, antes de me converter a Cristo. Eu tinha uma absoluta certeza do que aquilo que eu fazia era certo. Aí você pode estar pensando: então a gente não tem certeza de nada. Tem. Aí que está a grande diferença da fé cristã. Existe o Espírito Santo que age em nós. Aí a questão é: como é que você sabe que o Espírito Santo está agindo em você? Pelas mudanças, irmãos.
pela atitude, pelo testemunho, pela missão que você tem. Quando você tem consciência da missão que Deus te deu, quando você tem consciência daquilo que Deus te chamou para fazer, tu vai viver diferente. E é isso que está faltando na vida de muitas pessoas. Essa consciência, essa vivência, essa prática espiritual. Deus quer transformar nossas vidas, sim, mas Ele quer de uma forma autêntica, verdadeira. Eu sempre falo aqui e vou repetir, como o próprio Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A questão é, você está tendo essa vida abundante? Você sabe o que é essa vida abundante? Deus tem abençoado profundamente a minha vida, mas não só com bênçãos, com lutas, e essas lutas têm me dado vitória. Agora, o que me deixa mais em paz é estar de consciência limpa. Se você frequenta um lugar, se você vive com um grupo e você está sempre em débito, como assim em débito? Sempre está faltando alguma coisa para você estar em paz. Eu tenho que guardar uma lei, eu tenho que botar determinada roupa, eu tenho que me comportar sempre diferente. Sempre é uma atitude que parte de você, não algo que parte do Espírito que age em você. Porque quando o Espírito que age em nós nos transforma, as coisas fluem. Presta atenção nisso. As coisas fluem, acontecem de maneira natural. É bom. Hoje o meu prazer é ir na casa do Senhor, cantar louvores, ouvir a mensagem, pregar a mensagem. Tem lutas? Sim. Sabe por que a gente tem lutas? Porque a partir do momento que tu te posiciona, como Paulo se posicionou, vai ter pessoas que vão se levantar contra. Nem todo mundo gosta de mudanças. E se você muda, traz um desconforto para a família, para os amigos, para a sociedade. Porque ser cristão é ser diferente. Não esquisito, mas diferente. Não acreditar do mesmo jeito que todo mundo acredita. A nossa fé está em Jesus, a nossa confiança está em Deus. Deus quer transformar nossas vidas, irmão. Mas você precisa estar de consciência limpa. Quer ver um exemplo do que é ter consciência limpa? Teve um camarada, isso aí é uma história, né? Do século passado, sei lá, que foi condenado à morte. E o juiz era injusto, o pessoal armou para ele, queriam aprontar para ele dizendo que ele era acusado de ter feito um negócio que ele não fez. E ele era um cristão autêntico. E esse camarada foi acusado de uma maneira que a família ficou toda apavorada, porque todo mundo sabia que ele ia ser condenado à forca. E o juiz, para fazer uma média, pegou 2 papéis e escreveu nos 2, sem ninguém saber, culpado, e enrolou e botou numa travessa e mandou levar até ele, brincando com o cara, dizendo assim: se teu Deus que você defende é realmente o verdadeiro, você vai tirar o inocente e você vai ser livre. Aí o camarada, guiado pelo Espírito Santo, pegou o papel e engoliu. E o juiz ficou com o outro na mão, e o outro na mão seria o culpado, e ele teria engolido o inocente. Ou seja, deu uma saída do Senhor. Irmãos, quando a gente está de consciência limpa, Deus dá uma estratégia, Deus dá uma saída. Pense nisso. Pense nisso. Não fique se culpando. O nosso juiz, ele não dorme, ele cuida da gente. A palavra fala: enquanto nós dormimos, Deus trabalha. Agora permaneça firme de consciência limpa. E o que é que atrapalha a nossa consciência? Pecado. Confesse teus pecados. Vive em paz com Deus. É a melhor coisa que você vai fazer da tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis.
Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meu irmão, queria convidar você a conhecer os nossos projetos sociais. Eu quero agradecer aqueles que têm comprado cesta básica, que têm ajudado nesse ministério. A gente tem ajudado muitas famílias carentes. Nós temos um projeto, a gente mudou os trabalhos, a gente trabalhava com os moradores de rua, como tem muita gente agora trabalhando ali. A gente fazia sopa todo domingo, o culto. A gente está fazendo agora numa comunidade, ajudando as crianças, ajudando famílias. Aí a gente vê a situação é um pouco uma comunidade carente, estou dizendo, né? Uma situação bem delicada. E a gente tem entregado roupa, a gente tem feito brechós beneficentes, tudo para conseguir abençoar. Quero dar um testemunho de vitória. A gente conseguiu arrumar a nossa máquina de fralda. Agora a gente só tem que comprar os produtos, equipamentos. A gente vai começar a fazer fralda. A gente está fazendo enxoval para recém-nascidos, para poder abençoar essas famílias. E acima de tudo, levar a palavra de Deus. Recebemos uma oferta que a gente vai comprar Bíblias para abençoar essas famílias, levar o Evangelho transformador. Agora eu peço para você que continue orando. E eu quero agradecer os que têm mantido esse programa no ar mesmo. Obrigado, meu irmão. No começo tinha sido difícil, mas Deus levantou pessoas que estão permitindo a gente trabalhar com carinho, com amor, e distribuir muitos panfletos pela cidade. Isso tudo para que vidas sejam transformadas. Mas a gente tem uma carência. Nós precisamos de obreiros. Pessoas com coração na obra de Deus, dispostas a evangelizar. E evangelizar não é entregar apenas um panfleto e falar Jesus te ama. É ter a disposição de visitar uma família e passar um tempo com aquela família estudando a Bíblia. Precisamos de mestres, professores, discipuladores. E se você tem esse chamado, ou se você deseja fazer isso, nos procure. De repente você só está frequentando um lugar, mas não está fazendo a diferença na vida de outra pessoa. Precisamos de discipuladores. Pessoas com coração na obra, dispostas a visitar famílias, a orar por pessoas, a libertar os cativos, a ajudar aqueles a encontrar paz. Precisamos de gente com coração na obra, que para de preocupar-se um pouco com suas dificuldades, seus problemas, suas lutas, e começa a olhar para frente, olhar para pessoas que precisam do Evangelho. E se você quer fazer parte dessa grande família, por favor, nos procure. E outra coisa, se você não sabe, venha fazer parte da nossa escola de discípulos, que tem em Forquilinhas e no Rio Tavares. Venha aprender como ser um verdadeiro servo do Senhor, um verdadeiro discípulo do Senhor, conhecendo as Escrituras Sagradas. Deus quer transformar esse mundo, e para isso Ele precisa de pessoas transformadas por Deus. Pensa nisso, irmão. Deus quer transformar a tua vida. Deus vai usar a tua vida. Amém? Vamos orar depois. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar, irmão. Pai querido, obrigado, Senhor. Quero te agradecer pela bênção que nós recebemos, Senhor. Pelo privilégio de estar te servindo, Senhor. Pela alegria de ter pessoas com o coração na tua obra, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado mesmo, Senhor, pelo que o Senhor tem feito. Levanta, Senhor, agora mais obreiros, Senhor. Pessoas com vontade de fazer a tua obra, pessoas que queiram pregar o Evangelho, Senhor. Mas também, Deus, abençoa esse que está sofrendo, esse que está passando um tempo difícil, Pai. Visita esse irmão, essa irmã, curando ele, curando ela, em nome de Jesus, Senhor. E obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E abençoa, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.